E celebrarmos juntos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Eu estava a pensar esta manhã, quando me levantei para preparar aquilo que Deus, de alguma forma, iria falar para partilhar com os irmãos. E depois de tudo o que estamos a viver, não podemos fugir a um tema, mas também não podemos deixar de fugir à palavra de Deus que nos inspira para ultrapassarmos estas dificuldades que estamos a viver. E já tivemos a oportunidade de experimentar nesta tarde, de ouvir a manifestação dos diversos dons do Espírito, e isso é algo extraordinário, maravilhoso. Mas hoje eu quero-vos falar sobre um gomo do Espírito, do fruto do Espírito. Porque os dons do Espírito são extraordinários, mas há muita gente que pode ter, de facto, dons, mas não ter o fruto. E aquilo que o Senhor procura é o fruto do Espírito Santo. E sobre isso vamos falar. E quando olhamos para as notícias que estamos a ouvir e que estamos a ler nos jornais, não podemos deixar de saber que depois de tudo aquilo que temos passado e desta pandemia, as doenças do Fórum Psiquiátrico estão aí em alta, entre elas a depressão, que é a doença do milénio, e que nesta altura tem vindo a atingir muitas famílias, pessoas que passaram pela pandemia, pessoas que foram infectadas e até vencendo a pandemia, acabam de ficar como sinais graves, visíveis, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, e nós temos que ir à palavra de Deus, porque assim como precisamos de nos alimentar, assim como precisamos também de corrigir medicamente, muitas vezes através de medicina, seja ela natural, seja ela química, para podermos de alguma forma recuperarmos o equilíbrio do nosso corpo, nós precisamos também de recuperar o equilíbrio espiritual. E nos dias em que estamos a viver precisamos mesmo muito, porque as perturbações por depressão neste momento já é a terceira causa global de doença. E nos países desenvolvidos já é a primeira causa. E diz que até 2030 vai ser a primeira causa em todo o mundo. Então, quando nós olhamos para os sinais, e os sinais são humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de um maior esforço para fazer as coisas, diminuição de capacidade de sentir alegria ou prazer em atividades que anteriormente eram atividades que tínhamos prazer, desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de decisão ou indecisão, sentimentos de medo, inseguranças, desesperança, desespero, desamparo, vazio, pessimismo, ideias frequentes de culpa, baixa autoestima, sensações de falta de sentido de vida, tudo é visto sob a ótica depressiva de um tom cinzento, dificuldades de concentração, perda ou aumento de apetite ou de peso, ou aumento ou perda, depende, insónia, despertar matinal precoce, irritabilidade. E irritabilidade tem sido algo que me tem preocupado muito nos últimos tempos. E nós, então, hoje vamos falar sobre uma da manifestação do fruto do Espírito que é indispensável nestes dias que estamos a viver. E essa nós vamos buscar ao Senhor. Então, a minha pergunta é, irrita-se facilmente? Já contou diariamente quantas vezes se irrita sem motivos aparentes? Os companheiros de trabalho irritam-se uns com os outros, às vezes com o mínimo aborrecimento. Esposos com esposas, esposas com maridos, chefes irritam-se com os seus filhos, com os seus empregados, pais com os seus filhos. Irritamos-nos quando paramos num sinal e parece que sai-nos sempre vermelho, mesmo que ele esteja ali para salvar vidas. Irritamos quando um motorista da frente vira sem dar o sinal, sem fazer pisca. Buzinamos quando o sinal muda para verde e parece que a pessoa está a dormir e não acorda. Irritamos com o vendedor que não nos atende adequadamente na loja, mesmo sem aprender ou compreender que muitas vezes foi jogado para ali sem ter formação. Aos poucos nós vamos acumulando estas irritabilidades. A todo instante, diariamente, nós irritamos e vivemos num mundo que nos quer irritar, quer nos fazer deixar de contemplar aquelas pequenas belezas extraordinárias, como o passeio ao beira-mar, como a brisa, como olhar para um pôr do sol, como o abraço do filho quando chegamos a casa, como o jantar em família, que muitas vezes já não é praticado. Ao final do dia parece que estamos cansados, às vezes levantamos até mesmo já cansados. Então eu quero-vos deixar um remédio da palavra do Senhor. Pode ser? Vamos até ao livro de Sofonias, capítulo 2, e vou aqui buscar um versículo para tema desta mensagem, antes do livro de Ageu e depois de Abacuque. Temos um dos pequenos, não que seja pequeno em tamanho, mas porque o livro é pequeno, Sofonias, um dos profetas, que nos traz aqui um conselho da parte do Senhor.
E é isto que tenho sentido da parte de Deus partilhar convosco. Vamos ler estes primeiros 3 versículos, ainda que vamos nos citar concretamente no versículo 3. Sofonias, capítulo 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como uma palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então olhamos para esta profecia há tantos anos já profetizada e parece que tem tudo a ver com os nossos dias. E aquilo que o Senhor falou à nação de Israel fala-nos a nós hoje. Fala-nos a nós agora. E aquilo que o Senhor diz é: antes que saia o decreto, antes que se manifeste a ira do Senhor, nós, buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, e então seremos escondidos. E não há nada melhor do que nós estarmos escondidos. Amém? Escondido debaixo da sombra do Onipotente. Escondido debaixo das suas asas que nos protegem. Escondido no Senhor. Então vamos falar sobre mansidão. Pode ser? Mansidão. Uma palavra que normalmente nós, com a evolução da língua, às vezes parece que está muito ligada aos animais. Mas não. É um adjetivo. Está lá no dicionário. É um adjetivo, mas é também um dos componentes do fruto do Espírito. A mansidão. Eu tenho visto nos nossos dias, nós estamos a entrar em déficit nesta manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Nós precisamos de buscar o Senhor, não vem de nós mesmos. Nós podíamos ser pessoas terrivelmente atribuladas antes de Jesus na nossa vida. Podíamos ser pessoas que partíamos a louça toda. Podíamos ser pessoas que manifestávamos uma irritabilidade tanto. Podíamos ser pessoas que éramos conhecidos pela violência nas palavras, nos atos ou no braço, ou nas reações imprevisíveis. Mas quando Jesus entra, Ele muda. Ele acalma a tempestade, Ele traz a bonança, Ele traz a paz. E o Seu Espírito vem morar em nós. E o Seu Espírito nos dá uma capacidade de viver uma vida que tem de ser diferente da vida daquele que não tem Deus, daquele que não tem o Espírito Santo dentro de si. Mas a verdade é que se fôssemos ao dicionário, manso significa aquele que não é bravo, benigno, de gênio brando, sossegado, tranquilo, domesticado, sereno, plácido, não se eleveste, brande. E nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos algumas citações bíblicas que dizem que homens e mulheres de Deus foram mansos. E um Deus que nós conhecemos, claro, é Moisés. Moisés é chamado pela palavra de Deus em Números 12, capítulo 12, verso 3 diz: ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem muito manso, mas afinal não foi Moisés que matou o egípcio? Afinal não foi Moisés que se irritou quando viu um dos seus patrícios ser ali chicoteado, torturado por um egípcio? Não foi Moisés que matou aquele egípcio e o escondeu debaixo da terra, da areia? Não foi Moisés? Foi Moisés. Antes de ter um encontro com o Yahvé, antes de subir àquele lugar, quando a sarça começou a arder diante dele e não se consumiu, antes de ter um encontro com Deus, Moisés seria, sem dúvida, um homem muito irritável, um homem bruto, um homem que tinha força e tinha capacidade, e por isso ele foi um assassino e matou aquele homem na defesa daquele que era um do seu povo, da sua terra, da sua gente, do seu sangue. E nós encontramos vários versículos na Bíblia que falam quando Moisés, que demonstra essa mansidão. Há um momento em que vem Josué dizer: Moisés, está ali alguém que está a profetizar ali no meio do povo. Não pode ser, tu és o profeta, tu és o líder, isto não pode acontecer. E Moisés diz: o quê? Preciso que vocês me defendam? O quê? Deixa estar, se é de Deus, é de Deus. Amém. Então Moisés foi demonstrando aquela mudança que Deus operou dentro dele. Mas há outro, claro, que é a nossa referência, que é Jesus Cristo.
E quando em Mateus 21 fala sobre a vinda de Jesus, profeticamente citando Isaías, diz à filha de Sião: eis que aí vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, uma cria de um animal de carga. Mateus 21:5 diz à filha de Sião: eis que a ti vem o teu rei manso. O rei Jesus apresentou-se de uma forma diferente. Eles esperavam que ele fosse um revolucionário. Eles esperavam que Jesus fosse um revolucionário político, fizesse uma revolução militar, pegasse daquele povo que eram pastores, pescadores, povo do campo, e os levantasse numa grande insurreição contra Roma. Mas Jesus veio de uma forma humilde, de uma forma mansa e suave. E Ele continua a vir à nossa vida. Foi assim que Ele entrou na nossa vida, quando estávamos no meio da tempestade. Ele se levantou e acalmou o vento e acalmou o mar, e trouxe bonança e trouxe paz. O próprio Jesus que diz: venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão, de que interessa o irmão ter muita graça para pregar o Evangelho? De que interessa você ter um grande testemunho? De que interessa você cantar muito bem na igreja? De que interessa conhecer a Bíblia de cor, se os seus vizinhos conhecem a sua gritaria e que você parte a louça toda dentro de casa? De que interessa? Porque pelos frutos sereis conhecidos. Eu sei que nós temos os nossos temperamentos, e os nossos temperamentos são difíceis, são diferentes. Mas é quando nós vivemos no Espírito e não na carne que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Então nós temos 3 textos de Paulo, às cartas. Eu gosto de passear pela Bíblia. Como temos pouco tempo, vou ser breve. Mas em primeiro Gálatas, não podia deixar de citar. Gálatas capítulo 5, nós encontramos então aqui aquilo que é a oposição, aquilo que é natural em nós como homens e mulheres que somos, todos feitos da mesma massa, até que o Espírito Santo nos possa moldar e transformar. Não vamos falar sobre as obras da carne, mas vamos falar sobre o fruto do Espírito. E no verso 22 diz: o fruto do Espírito é caridade, que é um amor em ação, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, e contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito, como é conhecido um verdadeiro cristão? Como é conhecido um homem ou uma mulher que serve a Deus? Como é conhecido? É pelo amor, é pela alegria, é pela paz, é pela paciência que não se esgota, é pela benignidade, é pela bondade, é pela fé, é pela mansidão e pela temperança. E contra estas coisas não há lei. Passamos umas páginas à frente, vamos ao capítulo 4 de Efésios, logo o livro a seguir, Efésios 4. Aqui há um pedido do apóstolo quando está preso ali na prisão, mesmo antes provavelmente de ser morto por causa do seu testemunho e da sua fé. Ele faz este pedido à igreja, é um pedido que o Espírito faz aos nossos dias. Depois destes tempos de pandemia, depois de termos vivido, e olhem que nós tivemos nos últimos 20 e tal dias fechados em casa, a família, não nos zangamos uns com os outros, pelo contrário, foi Deus, não é? Maravilhoso. Mas não é fácil. Quando nós vivemos dias em que estamos, mesmo com aqueles que amamos, 24 sobre 24, sobre 24 horas, sobre 24 horas, e qualquer coisa é suficiente, porque um gosta de ver as coisas arrumadas à direita e outro gosta à esquerda, porque um gosta que a pasta de dente seja apertada por baixo e outro aperta pelo meio, porque um gosta que se faça o papel por trás e outro gosta que seja pela frente. Seja qual for, há sempre motivos para nos irritarmos, para nos zangarmos uns com os outros. É por isso que nós precisamos ir aos pés do Senhor e buscar aquilo que o Espírito traz, a capacidade sobrenatural para transformar a nossa carne e a nossa dureza de coração num fruto visível do Espírito. E este é o pedido do Espírito para nós hoje. Capítulo 4, vamos ler aqui no verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Rogo-vos que andeis
como é digno da vocação. Nós fomos chamados para viver desta forma, irmãos. E qual é a forma? Verso 2. Toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-nos uns aos outros em amor. Parece que este é um tema recorrente nas cartas de Paulo. E Paulo era alguém que, antes de ter encontro com Jesus, arrastava as mulheres pelos cabelos e levava-as para as prisões para serem torturados, para acabar com os seguidores de Jesus. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele perdeu a autonomia, perdeu a sua visão, teve de ser conduzido pela mão dos seus amigos e em jejum esteve depois de ter um encontro com Jesus. E a sua vida mudou. Colossenses capítulo 3, logo a seguir temos Filipenses e depois Colossenses capítulo 3. É um tema recorrente, irmãos, é um tema recorrente, não dá para fugir. Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos. Nós fomos vestidos de novo, não é? Diz no verso 10. Não há diferença, Cristo está em nós. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros, perdoando-vos aos outros. Se alguém tiver alguma coisa contra outra, se queixa contra outra, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Revesti-vos, irmãos, significa que na nossa carne, na nossa natureza, é contrária. Mas nós precisamos de colocar esta veste, revestir-nos como eleitos de Deus. Fomos chamados de misericórdia, benignidade, mansidão, humildade. E depois diz, no verso seguinte, com toda a humildade e mansidão. No verso 12, continua a dizer, com humildade e mansidão e longanimidade. E é isso que o Senhor está a procurar, irmãos. O Senhor tem que continuar a trabalhar em mim. Eu gostaria de ser conhecido um dia. Às vezes eu penso muito, como será um dia quando eu partir para o Senhor? O que é que vão dizer acerca de mim? Acho que todo crente deve ter esta preocupação, não é? O que é que vão dizer acerca de mim? Não tanto por aquilo que nós aparecemos ou aparentamos, mas por aquilo que nós somos. E principalmente aqueles que estão connosco e vivem connosco, que nos conhecem melhor do que ninguém. Qual é o nosso estilo de vida? A mansidão dos componentes, irmãos, que está a escassear. E por causa do síndrome de irritabilidade que acontece cada vez mais e o próprio mundo, a própria média, as próprias notícias, a própria pressão do mundo nos faz para vivermos, nos irritarmos, para nos voltarmos uns contra os outros. O Senhor nos chama a ficarmos em silêncio e aos pés do Senhor, com uma atitude de humildade e mansidão, buscarmos esta força que vem do Espírito para combater contra esta força da nossa carne. Quais são as características de uma igreja bíblica? Vamos passear? Vamos até Tito. É antes de Hebreus. Uma carta pequenina, mas muito importante. Isto é tudo recorrente nos ensinos de Paulo. Os ensinos do Espírito para a igreja. Tito, capítulo 3, verso 2, diz assim: que ninguém infamem, não sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque nós outros, no outro tempo, éramos. Irmãos, isto era antes, nós éramos. Como é que nós éramos? Está aqui, claramente está escrito. Nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e dolentes, vivendo em malícias, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, então tudo mudou. E o que é que mudou, irmãos? É que nós agora não infamamos ninguém, nós não falamos mal dos outros, nós não procuramos espalhar qualquer tipo de murmuração, nós não somos contenciosos, mas nós somos homens e mulheres modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. E este é o modo de vida de uma igreja bíblica. Vamos avançar, temos Hebreus no meio, Tito, Tiago,
Vamos ver se o apóstolo Tiago, que é tão prático nos seus ensinos, também fala alguma coisa sobre isto. Ele que fala sobre o problema da língua, ele que fala sobre fé, ele que fala sobre constância. Vamos ver se ele fala sobre este tema. Será que este tema é assim tão importante? Encontra-se tantas vezes na palavra de Deus? Sim, encontra-se. E no verso 19 do capítulo 1 diz assim: sabei isso, Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. É isto que o Senhor espera de nós, irmãos. Receber com mansidão. Lembram-se que antes de Jesus tem de haver uma diferença. Um antes e um depois. A história tem de haver uma diferença. Um antes e um depois. Eu estava a ver uma fotografia de um amigo nosso que estava a colocar nas redes sociais uma fotografia quando ele era 18 horas, quando ele tinha 18 anos. Ele foi toxicodependente, alcoólico. Ele viveu nas ruas. Ele fez muito mal aos seus pais. E graças a Deus, um dia Deus entrou na sua vida. Ele estava a pôr a fotografia e dizia: este era eu, jovem, cheio de força, mas sem juízo nenhum. Mas um dia Jesus entrou na sua vida. E Jesus se rasgou e fez com que uma diferença brutal na sua vida acontecesse. E hoje ele é um homem manso. Nós o conhecemos, é um homem manso. Capítulo 3 de Tiago, ainda estamos em Tiago 3,13. Diz assim a palavra: quem dentre vós é sábio e inteligente? Então mostre com o seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Eu acho que este versículo, Tiago é sempre muito prático. Eu gosto do estilo de Tiago, porque ele escreve de uma forma assim, muito acima, não é? Do raciocínio. E é a palavra de Deus. Quem é de vós sábio e entendido? Vocês são sábios, são inteligentes. Então, olha, se são sábios e inteligentes, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Capítulo 15, versículo 15 do mesmo capítulo, versículo 15. Porque essa não é a sabedoria que vem do alto. Aquela sabedoria como nós temos, que é amarga inveja, verso 14, eu não li. O sentimento faccioso do coração. Não mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria não vem do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é esta sabedoria demonstrada como nós vimos no versículo, em mansidão de sabedoria. Livro a seguir. Estamos a passear pela Bíblia a ver se é um tema recorrente. 1 Pedro, capítulo 3. Eu, quando estava a pesquisar, claro que os irmãos devem imaginar que não fiz tudo isto nesta manhã. Este é um estudo que tenho feito sobre mansidão ao longo de algum tempo. E sempre adicionamos mais alguma coisa. Eu adicionei mais alguma coisa quando estava a voltar a estudar este tema. Porque é a componente do fruto do Espírito que eu procuro mais para mim. Eu sei que há outras muito boas, mas são todas boas, porque são todas do Espírito. Mas esta faz falta. E talvez por combater contra a minha própria tendência, então procuro de alguma forma buscar o Senhor, para que o Espírito Santo, através da sua palavra, me faça entender que é essencial nos dias em que estamos a viver, mostrar-se a diferença em alguém que serve a Deus e deixa o Espírito controlar a sua vida. Capítulo 3 de 1 Pedro, verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu tenho alguns conhecidos, nós trabalhamos em evangelismo na internet, eu tenho alguns conhecidos e até colegas de trabalho que há um que eu costumo chamar, tu estás a viver no século errado, digo-lhe às vezes. Tu devias ter ido lá para os cruzados, porque ele faz uma batalha, principalmente quando tem a ver com doutrina, quando vem do espiritismo, algumas pessoas online, ou quando vem das testemunhas de Jeová, ou quando vem de outras seitas, ele faz ali testemunhos e escreve, são textos e textos. E eu digo, bom, tu és um cruzado evangélico, pela palavra, graças a Deus que é pela palavra.
Mas há alguém que se irrita muito com as coisas, fica logo desorientado e vai à Bíblia e vai buscar respostas. E eu digo assim, pois é, 1 Pedro diz-nos que nós temos é que responder com mansidão. Não é por força que nós vamos ganhar as discussões. É quando a palavra de Deus verdadeiramente é soltada debaixo da unção e da graça do Espírito Santo, porque é o Espírito quem convence o pecador do pecado, não somos nós. E quanto mais força nós colocamos nas palavras a tentar convencer os outros, mais o inimigo usa essa força para que se torne uma resistência à palavra no coração do ímpio, do descrente, daquele que está a porfiar. Mas quando nós falamos com mansidão e esperamos o tempo certo, a palavra certa. Antes nós vimos para baixo, nós fomos a um funeral da mãe de um dos colegas nossos do ministério. E quando estávamos naquele funeral, ele pediu para eu ministrar a palavra, eu estive a ministrar a palavra. E eu partilhei um pouco do meu testemunho quando estava a ministrar. Falámos sobre o Salmo 23, e sobre o Salmo 23, para aqueles que não têm Deus e para aqueles que têm Deus. E não vou agora falar sobre ele, não temos tempo. Mas havia lá uma senhora que cresceu na igreja, na casa de oração, cresceu na escola dominical, fez parte do grupo de louvor, mas a certa altura, depois dos estudos, voltou-se totalmente contra Deus, ao ponto de não conseguir ouvir falar acerca de Deus. O meu colega, que é praticamente um irmão, ele dizia, Josué, por favor, tenta. Eu digo assim, não dá. Não é por palavras, não é. Não dá por palavras. Eu estive perto dela, falámos, eu tentei estabelecer vários pontos ao longo daqueles 2 dias, no velório, depois no funeral, tentei estabelecer vários pontos de ligação, mas a certa altura, durante a mensagem, o Espírito Santo falou comigo para partilhar o meu testemunho, as minhas loucuras que eu fiz na mesma cidade onde ela cresceu. Ela perceber que aquele Deus que fez o milagre, naquele Josué, nos meus é que esteve longe de Deus, é o mesmo Deus que continua de braços estendidos. E no final, quando estávamos já mesmo a nos despedir, ela começou pela primeira vez, porque ela nunca tocava em nada na igreja, por causa que estava outra pessoa também conhecida, ela começou então a contar, sim, eu cresci na igreja, eu ia à escola, ela até disse à missa dominical, e eu cantava lá no coro, sim, e via o brilho nos olhos quando ela estava a falar naquilo. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E quando nós verdadeiramente estamos prontos a responder com mansidão, quando nos pedem de razão desta esperança, de razão de nós termos esta fé, este ânimo e esta força que não vem de nós, mas que vem do Senhor, e quando nós verdadeiramente fazemos isto, então nós tornamos-nos aqueles homens e mulheres e canais de bênção que o Senhor espera que nós sejamos. Eu quero terminar com promessas para os mansos. Quem quer ser manso? Então eu vou dar-vos algumas promessas. Vamos passear pela Bíblia. Nos Salmos. Aos Salmos temos muitas promessas para os mansos. Vamos ver se vale a pena ser manso. Ou se vale a pena contender e viver na carne. Ou se vale a pena nós pedirmos ao Senhor, Senhor, faz-me manso. Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim que sou manso. Senhor Jesus, eu quero aprender contigo. Eu quero aprender contigo. Quando injuriaram, Ele não injuriou. Quando esbofetearam na cara, Ele não reagiu. Quando cuspiram no rosto, Ele não respondeu de volta. Quando na cruz Ele foi pregado e vituperado em nosso lugar, Ele ainda disse, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. É este Jesus, é este Cristo manso que nos continua a chamar, que nós precisamos de imitar, e temos promessas. Salmo 10, 17. Primeira promessa que nós precisamos é que o Senhor ouça as nossas orações. Então temos uma promessa. Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos e confortarás os seus corações, e os teus ouvidos estarão abertos para eles.
Uau! Este versículo tinha que estar sublinhado. Nesta Bíblia por acaso não está, mas este versículo tinha que estar sublinhado. Está. Tem aqui um vermelhinho debaixo do 17. É a Bíblia que era da minha mãe. Está sim, Senhor. Está aqui. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração e os teus ouvidos estarão abertos para eles. Os irmãos querem que o Senhor esteja atento à sua oração, ao seu clamor. O Senhor quer que Deus lhe conceda os desejos do seu coração. Então não faça braço de ferro com Deus, nem com os homens. Aprenda a ser manso e humilde de coração e o Senhor ouvirá as suas orações. Mais uma promessa, Salmo 22. Salmo 22, verso 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam, porque o vosso coração viverá eternamente. Veja só, não é apenas provisão, é fartura. Não é apenas o momento de comermos alguma coisa. Não fala apenas de provisão, fala de fartura. Comerão e se fartarão. É como nós dizemos, então queres mais um bocadinho? Nós dizemos, não. Já estou farto, já estou bem. Se comer demais vou estragar tudo. Já chega, estou bem. E quando nós somos mansos, aleluia, vamos nos comer e nos fartar. E que vamos louvar o Senhor. E temos a promessa também, claro que vamos ver mais à frente, de vivermos eternamente. Louvado seja o Senhor. Mais uma promessa. Salmo 37, estou já a terminar. Só passei aqui pelos salmos para terminar. Salmo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. E nós sabemos que a nossa terra é a terra prometida. Que Jesus disse que foi-nos preparar lugar. Essa é a nossa terra. Para Israel a terra prometida é lá aquele pedacinho encostado ali ao mar Mediterrâneo. Mas a nossa terra nós sabemos qual é a terra. E os mansos herdarão essa terra e vão se deleitar na abundância de paz. Então temos promessa de paz. Salmo 76, isto está cheio de promessas, não temos tempo para todas, só algumas. Salmo 76, verso 9. Quando o Senhor se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra. Nós temos aqui uma promessa de livramento, uma promessa de salvação. Salmo 76, verso 9. Quando o Senhor se levantou, Ele fala de Deus. Deus, Tu és um Deus terrível no sentido de poder. Desde os céus fizeste ouvir o Teu juízo. A terra tremeu, a terra se aquietou quando o Senhor se levantou. E o Senhor se levanta para quê? Para julgar. E Ele se levanta para livrar todos os mansos da terra. Então uma promessa de salvação, de livramento. Louvado seja o Senhor. E no penúltimo Salmo, Salmo 149. Salmo 149, verso 4, ainda nos diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e Ele adornará, ou seja, o Senhor vai nos dar um adorno, Ele adornará os mansos com a salvação. Salvação! Aleluia! Vamos ser salvos, irmãos. Eu sei que nós já somos salvos, no sentido, quando recebemos Jesus, mas posicionalmente ainda não estamos lá. Há aquela salvação instantânea quando aceitamos Jesus. Há o trabalho progressivo à medida que o Senhor vai trabalhando no nosso eu, na nossa carne, no nosso caráter, na nossa personalidade. E depois há a salvação final, quando o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima e não haverá mais dor, nem mais pranto, mas apenas a presença gloriosa do nosso Senhor. Ele adorna os mansos com a salvação. Depois tínhamos promessas de alegria. Tínhamos aqui muitos versículos. Isaías 29, 19. Os mansos terão cada vez mais gozo no Senhor e a herança futura. Vamos terminar com a legislação da Igreja. Mateus capítulo 5. E é a legislação final. Esta é a legislação do Rei, do Reino, que Jesus nos deu no Sermão do Monte. E quando ele começa então aqui a falar sobre as bem-aventuranças, no versículo 5, ele faz questão de assinalar, quando diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E meus amados, o Senhor está à procura de homens e mulheres
que não agem segundo aquilo que é natural da nossa velha natureza, mas agem naquilo que é sobrenatural da nossa nova natureza. Mas para agir no sobrenatural da nova natureza, nós precisamos de beber naquele que nos dá essa nova natureza, daquele que nos dá essa graça, e beber desse Espírito a cada dia, sabendo que a carne combate contra o Espírito, mas quem vive no Espírito, esse se agrada a Deus. Mansidão. Já tinha pensado sobre isso? Uma Bíblia cheia de versículos sobre este aspecto tão fundamental. E sabem, a mansidão é precisamente o contrário daquilo que o mundo quer nos encher nos dias em que estamos a viver. Irritabilidade, desânimo, humor depressivo, a responder com amargura. Mansidão. Eu, quando penso em mansidão, só termino com esta imagem. Penso Moisés a ser pressionado. Ele teve um encontro com o Senhor e mudou. Lembram-se? Ele teve um encontro com o Senhor e mudou. O homem que matou o egípcio não era o mesmo. Era um homem que guardava cabras no deserto. Teve um encontro com o Senhor e mudou. O Senhor diz: tira as tuas sandálias, tu estás em terra santa. Ele diz: Senhor, o que é que tu queres? Resumindo, e o Senhor diz: tu vais libertar o meu povo. Que é o Senhor? Eu não sei falar. Amém. Depois do encontro com o Senhor, o gigante na carne deixou de ser um gigante na carne para ser um pequenino, para receber a unção e a graça e o poder e a autoridade do Senhor, do grande eu sou. Senhor, mas eu não sei falar. Então eu vou enviar Arão, vai diante de ti e vai fazer isso. E depois de eles terem feito aqueles sinais extraordinários diante de Faraó, eles saem com toda a riqueza, saem com joias da sua senhora, saem com os seus animais e vão dançando e cantando. Mas de repente o Faraó acorda depois de ter perdido o seu filho único, ou melhor, o seu filho mais velho. Ele acorda cheio de ódio e manda os exércitos irem atrás de Israel. E quando o exército veio atrás de Israel, Israel estava a cantar, a dançar e acampou à beira da praia. Ali estavas diante do Mar Vermelho, à sombra de duas grandes montanhas, e de repente começa-se a levantar um pó muito grande, e os vigias dizem, os sentinelas dizem: vem aí os egípcios, vem aí com os seus carros, com as suas lanças, com os seus arcos, com a sua potência, eles vêm aí, e o povo vai ter com Moisés, o que é que tu fizeste, Moisés? Vamos morrer aqui na praia, nós não temos para fugir, à direita há rochas, à esquerda há rochas, não há como fugir daqui, Moisés, o que é que tu fizeste? E Moisés foi diante do Senhor, e depois de receber a revelação do Senhor, ele disse assim ao povo: fiquem quietos, aquietai-vos, e vejam o grande livramento do Senhor. Aquietai-vos, amansai. Aquietai-vos, fiquem calados e quietos. Fiquem calados e quietos. Sabes, irmão e irmã, muitas vezes temos mesmo de ficar calados e quietos. E ganhamos mais quando ficamos calados e quietos. E deixamos que seja o Senhor a pelejar por nós. E aquele povo, no dia seguinte, viu os corpos dos seus inimigos, os seus carros, as suas lanças, na margem do mar, porque o Senhor tinha feito um grande livramento. Os mansos, eles herdarão a terra prometida. Vamos ficar em pé e vamos a pedir ao Senhor esta manifestação do fruto do Espírito na nossa vida. Paizinho querido, Tu nos conheces, Senhor. Tu conheces, Senhor. Tantas vezes nos sentimos injustiçados, irritados, incompreendidos. Olhamos para o lado e vemos os ricos, Senhor, que não Te temem, com mais coisas do que nós, com melhores carros do que nós, com melhores casas do que nós. Senhor, tantas vezes olhamos à nossa volta e vemos a impiedade e a imoralidade a prosperar. Mas, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser mansos e humildes como Jesus. E a esperar, Senhor, o Teu livramento. E a colocar os nossos olhos naquilo que é a nossa herança. A terra prometida, onde não há mais lágrima, mais choro, mais dor, mas o gozo e a alegria da Tua presença. Senhor, ensina-nos a ser, Senhor, como Jesus.
Senhor, ensina-me, Senhor, a buscar, Senhor, o Teu Espírito diariamente, a Tua graça diariamente e a buscar de Ti a sabedoria para estes dias difíceis que estamos a viver. Senhor, quando o mundo nos incita para a guerra, para pelejar, Tu nos chamas, Senhor, a pelejar, mas em oração. Tu nos chamas a dobrar os joelhos, Tu nos chamas a orar, Tu nos chamas a buscar de Ti o poder e a autoridade, e não a nossa graça, ou o nosso poder, ou a nossa autoridade, mas a Tua graça e o Teu favor. Eu oro no nome de Jesus nestes dias difíceis que estamos a viver. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua unção, que a Tua graça, que a Tua mansidão possa, Senhor, sobressair dentro de nós com uma característica óbvia e uma manifestação gloriosa do fruto do Teu Espírito em cada um de nós. Senhor, faz-nos mansos e ensina-nos a ser como Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. E celebrarmos juntos a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Glória a Deus. Eu estava a pensar esta manhã, quando me levantei para preparar aquilo que Deus, de alguma forma, iria falar para partilhar com os irmãos. E depois de tudo o que estamos a viver, não podemos fugir a um tema, mas também não podemos deixar de fugir à palavra de Deus que nos inspira para ultrapassarmos estas dificuldades que estamos a viver. E já tivemos a oportunidade de experimentar nesta tarde, de ouvir a manifestação dos diversos dons do Espírito, e isso é algo extraordinário, maravilhoso. Mas hoje eu quero-vos falar sobre um gomo do Espírito, do fruto do Espírito. Porque os dons do Espírito são extraordinários, mas há muita gente que pode ter de facto dons, mas não ter o fruto. E aquilo que o Senhor procura é o fruto do Espírito Santo. E sobre isso vamos falar. E quando olhamos para as notícias que estamos a ouvir e que estamos a ler nos jornais, não podemos deixar de saber que depois de tudo aquilo que temos passado e desta pandemia, as doenças do Fórum Psiquiátrico estão aí em alta, entre elas a depressão, que é a doença do milénio, e que nesta altura